E eu quero te convidar agora a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1 e 2. Você talvez diga, poxa, eu já ouvi esse versículo, eu já conheço esse versículo, nós já estamos falando desse versículo há algum tempo. A semana passada eu citei essa passagem, mas Deus ele tem trazido essa passagem ao meu coração e eu sinto que Deus quer que a gente rumine um pouco mais ou tenha um maior entendimento sobre essa passagem e como ela pode impactar as nossas vidas. Eu dizia hoje pela manhã que a palavra de Deus nos ensina a ruminar, né? Aquele lance de você não, que a gente não rumina, né? Mas os animais ruminam, né? Você então come, né? Mastiga, engole, e depois aquilo volta para a boca de novo, você mastiga, engole, né? Ruminar a palavra é justamente isso, de você ir ao texto, né? Meditar, e depois você voltar para o texto, meditar de novo e gastar tempo com a palavra de Deus, deixando que o Espírito Santo ministre a riqueza, a profundidade daquilo que ele quer ensinar nessa passagem. Então eu sinto que Deus, o Espírito Santo tem me instigado a dedicar um pouco mais de tempo com vocês nisso, e eu quero hoje, mais uma vez, meditar com vocês em algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, pois ela é alimento para as nossas vidas. E a minha oração, Senhor, é para que nesta noite nós possamos ouvir a tua voz com clareza, Senhor. Entre todas as vozes, que a tua voz ela prevaleça de forma clara, Senhor. E eu oro para que o teu Espírito vivifique esta palavra, para que o teu Espírito traga vida e essa palavra ela traga transformação para todos nós, Senhor. Nós desejamos ser transformados pela tua palavra, Senhor. Nós desejamos ser moldados pela tua palavra. Nós não queremos ser apenas intelectuais da tua palavra. Não queremos ter apenas um conhecimento superficial de quem tu és, Senhor. Pelo contrário, nós queremos ser impactados, transformados, moldados, Senhor. E assim sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Eu oro, Espírito Santo, fala à medida que cada um precisa. Fala dentro da necessidade de cada coração, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Luiz. Glória a Deus. Romanos 12, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo ele escreveu essa carta aos romanos. Isso significa o quê? Que então Paulo ele escreveu essa carta àquela comunidade de cristãos, aqueles que estavam aderindo ao movimento do caminho, né? Como diziam na época, a serem discípulos de Cristo, aqueles que estavam se convertendo a Cristo ali na cidade de Roma. E Paulo ele diz assim: portanto, meus irmãos, e aqui fica claro que ele está escrevendo essa carta para aqueles que já estavam em Cristo, amém? Por isso ele chama irmãos, amém? Aqueles que já eram discípulos de Jesus, que já tinham colocado a sua fé em Cristo. Ele diz assim: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês.
assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém, queridos? Aqui o texto começa com Paulo fazendo um pedido aos seus irmãos em Roma. E o pedido dele é muito claro. E em outra versão, em vez de estar a palavra peço aqui, né, na nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, a outra versão diz rogo-vos. Né? Dá um peso diferente, né? Alguém que está suplicando, alguém que está rogando a outro. Né? Aqui, na nossa linguagem, diz peço. Paulo, ele estava se dirigindo a esses irmãos, escrevendo essa carta, e no coração dele, ele estava pedindo, suplicando para que eles vivessem uma vida que fosse agradável a Deus. Amém? Então esse era o coração de Paulo, isso que ele estava pedindo, ele estava falando, olha, vocês que já estão em Cristo, né? Vocês que estão seguidores de Jesus, vocês que são discípulos de Jesus, eu peço a vocês que a vida de vocês seja uma vida que agrade a Deus. E se você notar, no final do versículo 2, Paulo ele diz que isso só será possível, ou seja, só será possível viver uma vida agradável a Deus se vocês conhecerem a vontade de Deus. Isto é, tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Então, Paulo está dizendo, queridos, eu peço a vocês que a vida de vocês seja uma vida que agrade a Deus. Mas vocês só vão poder viver isso se antes vocês conhecerem a vontade de Deus, saberem aquilo que é bom, conhecerem aquilo que é perfeito, entenderem aquilo que é agradável a Deus, para que então vocês possam alinhar a vida de vocês e viver uma vida agradável a Deus. Amém, queridos? Faz sentido para vocês? Amém? Então, antes de viver, nós precisamos conhecer. Né? E Paulo, ele deixa claro isso aqui, nessa passagem, e ele começa a apresentar alguns desafios ou obstáculos nesse processo, nessa jornada, ou possíveis desafios, ou possíveis obstáculos para que você tenha uma vida agradável a Deus. E eu falei hoje pela manhã que existe uma grande diferença entre viver uma vida agradável. Quem quer uma vida agradável aí? Ninguém vai levantar a mão? Vou achar que vocês estão em depressão. Vamos orar, vamos parar o culto, vamos dar as mãos aqui. Amanhã tem grupo terapêutico. Amém? Existe uma grande diferença, é que vocês acharam que era uma pegadinha, né? Vocês são malandros, só caramba. Eu acho que eu que não joguei direito, então. Existe uma diferença entre viver uma vida agradável e viver uma vida agradável a Deus. São coisas completamente diferentes. E muitas vezes as pessoas dizem, eu quero viver uma vida agradável. Isso não é bíblico. Nossa, pastor, como assim? Não é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos viver uma vida agradável a Deus. E muitas vezes o que nós buscamos é uma vida que nos agrada, não aqui em Floripa. Né? Graças a Deus, só em outros lugares. Mas é ou não é, galera? Não é isso que nós muitas vezes buscamos? Olharmos para nós mesmos e buscarmos os nossos próprios interesses, e muitas vezes até oramos a Deus, né? E parece até uma oração que nós podemos fazer na sala de oração, né? Bem espiritual, né? Senhor, me dá uma vida agradável. E Deus deve dizer lá de cima, quando você entender que deve ser agradável a mim, daí eu te dou. Há uma diferença entre uma coisa e outra. E Paulo, ele
ele está dizendo que essa vida agradável a Deus, ela precisa ser buscada. E nós podemos, é para nós, é para todo aquele que crê, é para todo aquele que quer ser um seguidor de Cristo, é para todo aquele que quer viver uma vida relevante, autêntica, de um cristianismo vivo, de uma fé viva. E ele começa dizendo assim, a primeira coisa que ele fala é: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Então Paulo, ele estava ali contextualizando aqui. Paulo, ele estava se referindo, quando ele escreveu essa carta, à sociedade, à vida na época. Amém? Falamos aqui do Império Romano. Essa carta foi escrita há milhares de anos. Existia um contexto naquela época do Império Romano, a sua cultura, os seus valores, a sua forma de pensar, as suas ideologias, as suas filosofias, né? que era um senso comum na época. E Paulo estava dizendo para aqueles que queriam seguir a Cristo: olha, não vivam como vivem as pessoas deste mundo ou deste século. O que Paulo estava dizendo é que o mundo já não era mais uma referência para aqueles que estavam em Cristo. Amém, queridos? Paulo estava dizendo: olha, não olhem mais para este século, não olhem mais para este mundo, porque os valores do mundo, a mentalidade do mundo, as ideologias desse mundo, as filosofias, e seja outros dias que forem, eles não são mais compatíveis com aquele que é nascido de Deus. Então Paulo está dizendo: olha, o mundo já não é mais referência para você. E normalmente referência a gente tem quando a gente olha para alguém, né? Alguém que é excelente no que faz, né? Poxa, aquela pessoa ela é referência para mim porque, né, ela faz algo, ou ela tem qualidades ou habilidades. Então você se espelha nessa pessoa e você quer ser como ela. Paulo está dizendo: queridos, o mundo já não é mais referência para vocês. Não olhem mais para o mundo, não busquem mais as coisas do mundo. Por quê? Porque o mundo já não é mais compatível com aquele que é nascido de Deus. Por quê? Porque aquele que é nascido de Deus, ele não foi mais chamado para viver uma vida natural ou uma vida comum. Aquele que é nascido de Deus foi chamado para viver pelo Espírito de Deus. Então as coisas naturais ou as coisas deste mundo já não servem mais. O mundo não serve mais para você. Só ouvi um amém. Posso ouvir um amém aí, galera? Ou vocês estão tímidos? Eu estou botando vocês para pensar. O mundo não serve mais para você. É o que Paulo está dizendo aqui. E eu quero dar um exemplo que me ocorreu. Normalmente lá em casa, eu que faço o café da manhã. E a gente gosta de comer um mamãozinho, né, Nê? Quem gosta de comer um mamãozinho aí? Não é bom, Rô? Seu Luiz também. O mamãozinho é sempre bem-vindo, né? Ainda mais quando ele está docinho, saboroso. Então, normalmente, a gente compra o nosso mamão e pela manhã eu coloco ali uma porção para nós comermos. E um dia eu, né, como de costume, estava ali preparando o nosso café e eu fui abrir o mamão. E quando eu abri, eu percebi que o mamão estava um tanto num estado de decomposição. Por fora ele até estava, como é por fora, bela viola. Por dentro, mamão bolorento. E o mamão, cortei, eu falei, poxa. E aí o que eu fiz? Eu gosto de mamão, né? E eu falei, poxa, comecei a, né, tirar o que estava podre. E comecei a tentar fazer um sashimi, né? Alguma coisa, mas eu falei, poxa. E aí eu fui tirando até tentar e descobri que
o mamão estava podre. Não deu para comer o mamão. E muitas vezes é o que nós fazemos com o mundo. O mundo não serve mais para nós. Mas muitas vezes nós ficamos ali tentando. Porque o mundo ele é agradável aos nossos olhos. O mundo nos oferece prazeres instantâneos. A nossa natureza ela é impelida, ela tende para as coisas do mundo. E aquele amanhã eu estava com vontade de comer aquele mamão. Então, sabe, eu queria, mas não dava, ele estava podre. E assim também, Paulo está dizendo, o mundo não serve mais para você. E ainda que você tente encontrar algum pedacinho que te satisfaça, ou algum pedacinho que te dê um sabor, o mamão já era. E assim também deve ser a nossa postura com as coisas do mundo. Porque às vezes, como eu disse, há coisas que o mundo nos mostra que parecem boas. O mamão, ele estava por fora, ele estava legal. O problema era o que tinha dentro. E às vezes o mundo bota uma embalagem bem legal naquilo que ele está te mostrando. E a Bíblia diz, um provérbio que diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas o seu fim é morte. E eu contei, já alguns conhecem a história do pé de jaca. Há muitos anos atrás eu fui pegar onda lá em Trindade, na divisa entre Rio e São Paulo, e eu fui para uma praia que eu não conhecia, isso já ali final dos anos 80, começo dos anos 90, assim, era bem roots lá, né? Não tinha muita coisa. E eu conversei com o Caissara lá, ele falou, não, você pega aqui a trilha e vai que você vai chegar lá. Eu falei, beleza, não tem erro. Peguei a trilha e fui que fui. E qual é a pior coisa de você encontrar num caminho quando você não conhece o caminho? O que vocês dizem? Uma bifurcação. Aí eu já fiquei com raiva do Caissara, né? Falei, caramba. E aí eu falei, tem dois caminhos. Um caminho ia em direção à praia, aparentemente ia em direção à praia, e outro caminho subia um morro. Uma subida, parecia que ele ia para o outro lado. Então, aos meus olhos, pareceu bom, não é que aquele caminho fosse me levar onde eu queria. Eu queria surfar. E eu peguei a trilha e andei por uns 15 minutos, a trilha foi fechando, até que eu me deparei e a trilha acabou embaixo de um pé de jaca. E eu não queria comer jaca, eu queria surfar. Eu lembro uma jaqueira bonita assim, quem já viu um pé de jaca? Né? As jaqueiras assim, eu falei, se eu quisesse comer jaca, eu tinha ido para o lugar certo. Mas não era jaca que eu queria, era surfar. Eu peguei, voltei a trilha, peguei o caminho que parecia, né, ir para qualquer outro lugar, e ele subia assim um pouquinho, já fazia uma curva e já descia para a praia. No meu caso, o meu prejuízo foi só alguns minutos de caminhada, mas na vida nem sempre é assim. Às vezes um caminho errado não tem volta. Às vezes algo que o mundo te apresenta como algo prazeroso, algo bom, a hora que você vai experimentar, você só experimenta morte. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você que está em Cristo, você que é seguidor de Jesus, o mundo já não serve mais para você. As referências do mundo, os valores, a mentalidade, as ideologias, Deus tem algo muito superior para nós. Deus tem algo muito maior para nós. Ele nos chamou para nós vivermos no seu reino, nos valores do reino, na mentalidade do reino. Amém? Na ideia de Deus. Na cultura do céu. Amém? Deus nos chamou para nós vivermos na cultura do céu. Por quê? Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 17,
dos versos de 14 a 17, eu não sei se eu anotei certo isso, ou é 15 a 17, mas é por aí. João 17, Evangelho. João diz assim, olha, Jesus estava orando, né, ele estava descrevendo a oração de Jesus, a oração sacerdotal mais conhecida, onde Jesus estava orando pelos seus discípulos antes da crucificação e também orando por nós, por aqueles que veriam de segui-lo. Ele dizia assim para o Pai, eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo, ou aquele sistema, ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Lindo aqui, Jesus orando por nós, orando pelos seus discípulos, ele afirma claramente que, assim como ele não é deste mundo, nós que estamos nele também não somos mais deste mundo. Amém? Eu creio que o evangelho, o cristianismo autêntico, ele é contra a cultura. Ele é contra a cultura porque os valores do reino de Deus, eles são diferentes dos valores deste mundo. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que esse sistema é caído, é corrompido. Então, quando Deus nos chama para uma relação com Ele, Ele nos leva para um outro patamar. E então nós passamos a receber e absorver, através da palavra de Deus, a cultura do céu, os valores do céu, e isso tudo para nós vivermos, ele é, na sua essência, contra a cultura. Nós vamos estar em choque com os valores desse mundo, com a mentalidade, com as ideologias, com as filosofias desse mundo. Por isso que a partir daí, então, nós podemos ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Amém? O sal, ele só faz sentido em lugares onde não há gosto. Amém? A luz só pode brilhar nas trevas. E é essa ideia que Deus traz para nós. Então nós não somos desse mundo. O nosso único ambiente seguro está em Deus. Amém, queridos? Fala para o teu irmão, o único ambiente seguro para você está em Deus. Estar em Deus é o mesmo que acontece com o peixe. Se a água pudesse dizer alguma coisa para o peixe, o que ela diria? Nada. Pô, Dani, tá louco, meu. Nada. Foi boa essa, Dani. Nada. Foi profundo essa sua colocação. Se a água pudesse falar com o peixe, ele diria o quê? Ela diria o quê? Permaneçam em mim. Vocês entendem? Por quê? Oh, Jesus. Oh, exemplo tão legal, Dani. Você avacalhou, meu. Você avacalhou com a minha palestra aqui hoje. Ai, Jesus. Nem vou pular esse exemplo. Vamos embora. Vocês entenderam, né, galera? Eu creio que Deus, quando Ele fala para nós, quando Ele nos orienta, Ele
ele nos ensina ou ele nos estimula a permanecer nele. O coração dele não é o coração de um ditador, como que dizendo para você, olha, se você não estiver em mim, você está na roça. Eu ia falar outra coisa, graças a Deus que eu falei na roça. Se você não estiver em mim, já era. Não é esse o coração de Deus. O coração de Deus é o de alguém que ama, que te ama. E ele diz para você, como a água diz para o peixe, permaneça em mim, porque só há vida em mim. Não há outro ambiente para o peixe senão a água, não há outro ambiente para mim e para você, senão na presença de Deus. Porque fora você vai se debater até morrer. Não há vida, não há oxigênio. Vocês entendem, queridos? Nós não somos mais desse mundo. Nós mergulhamos agora numa relação com Deus. E nele nós temos vida. Nele nós temos esperança. Amém? Nele nós temos alegria. Nele nós temos salvação. E Paulo continua e ele diz assim, olha... Então, primeira parte, não vivam como as pessoas desse mundo entendam. Esse mamão está podre, não é para vocês, não dá para comer. E deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, Paulo entendia que nós somos transformados por Deus a partir de uma mudança da nossa mente. Amém, queridos? Então, Paulo está dizendo, ó, deixe que Deus trabalhe a vida de vocês, deixe que Ele forge vocês, que Ele lapide vocês, a partir de uma transformação da mente de vocês. Essa palavra, no original grego, é metanoia. Quando Paulo diz, deixe que Deus transforme a mente de vocês, transforme a vida de vocês através da mudança da mente, essa palavra mudança da mente, metanoia, ela significa a ação de mudar de ideia ou de pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para viver um novo modo de enxergar a vida e a si mesmo. Amém, queridos? Do ponto de vista teológico, a metanoia representa um processo de arrependimento, de conversão do indivíduo. Então Paulo está dizendo, olha, deixe que Deus transforme vocês a partir de um processo de arrependimento genuíno, de conversão genuína. Em outras palavras, deixe que Deus mude a mente de vocês. Ou seja, deixem de acreditar num sistema caído de valores, de ideologias, seja lá o que for que esse mundo nos apresenta, e passem a ter a mente de Cristo, passem a pensar de uma nova maneira. E aí Paulo completa, e assim, final do versículo 2, e assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Ou seja, quando nós entendermos que o mundo não serve mais para nós, e nós deixarmos Deus nos conduzir num processo de transformação do nosso pensamento, e nós então pararmos de olhar para o mundo como uma referência e buscarmos a nossa referência em Deus, quando isso começar a acontecer, aí então, somente daí para frente, vocês poderão conhecer a vontade de Deus, o que seja aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Amém? Então aí, nós vamos então começar a entender o que Deus pensa a respeito de nós.
o que Deus pensa a respeito da nossa vida. Como seria o mundo se aqui Ele estivesse governando nesse momento? Como seria, do ponto de vista do que Ele criou, do que Ele sonhou, da ideia original, sem que o pecado tivesse trazido estragado uma mão, vamos colocar assim, né? Porque o pecado trouxe deformação para aquilo que Deus criou. Então, nós passaremos a entender o que Deus pensa, e aí conhecermos a vontade de Deus, e alinharmos a nossa vida àquilo que a palavra de Deus nos ensina, e aí então nós vamos passar a viver uma vida agradável a Deus. E eu separei aqui alguns pontos, porque eu queria que essa palavra fosse bem prática. Trazer exemplos, não como a Dani, que já estragou, ou esculhambou um. Estou brincando, viu, Dani? Estou tirando onda com você. Para ver o contraste daquilo que o mundo e o sistema vive, e aquilo que Deus fala. E eu não vou me aprofundar, porque não há tempo para isso. Eu até disse que, quem sabe, num tempo oportuno, a gente possa fazer palestras, workshops, a respeito destes temas, e nós podemos nos aprofundar mais a respeito do que Deus fala sobre temas que hoje nós vemos na sociedade e que nós vemos, e você não precisa nem ser cristão para reconhecer que a nossa sociedade está doente. Quem concorda comigo? Os psicólogos, né, principalmente, né? Nós pastores atendemos diariamente quase pessoas e as mazelas da vida, de uma mentalidade corrompida, de referências erradas, de escolhas mal feitas. Nossa sociedade está doente. Doente por quê? Porque uma mão está podre. E eu separei alguns pontos aqui, só para ilustrar. O primeiro que eu gostaria de falar rapidamente é sobre a sexualidade. Há um tempo atrás, eu estava assistindo com a Kika um programa do GNT. Faz bastante tempo, né, Nê? E já estava feia a coisa naquela época, né? Nós morávamos em São Paulo ainda, ou seja, faz mais de 7 anos. Onde 4 mulheres, atrizes, né? Jornalista, cantora, talvez vocês saibam quem são, da programa chamado Saia Justa, onde elas sentam para conversar sobre temas, né? E o que me chamou a atenção foi que elas estavam conversando a respeito da banalização do sexo. O que me chamou mais a atenção foi que não era um programa cristão, muito longe disso. As mulheres que ali estavam levantavam bandeiras liberais, bandeiras progressistas, mas elas estavam discutindo e elas estavam rendidas ao fato e convencidas de que esse tema na sociedade estava completamente banalizado, e elas estavam escandalizadas com o que elas estavam vendo e ouvindo. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei, até mesmo estas e outras pessoas, e se você sair por aí conversar com as pessoas, você percebe o quanto esse tema está banalizado. Algo tão lindo que Deus fez, algo que Deus criou com um propósito maravilhoso. O pecado trouxe uma deturpação tão grande, tamanha banalização hoje em dia, porque o sexo se tornou um Deus. E por conta disso,
tudo aquilo que toma o lugar de Deus vem para trazer destruição, e as pessoas estão escravas e vivendo uma sexualidade completamente distorcida, deturpada, completamente fora dos padrões de Deus. E Paulo disse: não vivam como pessoas deste mundo. Há algo maravilhoso para se viver nessa área. Só que este maravilhoso está onde? Está em Deus. Amém? Estão comigo aí? Um outro tema que é muito ouvido aí fora, e um dia eu ouvi uma frase de um rapaz, onde ele dizia de boca cheia assim: casamento, o tema é casamento. Casamento é igual submarino. Foi feito para afundar. E tem outras tantas frases sobre esse tema. Né? Uma sociedade que, né, demoniza o casamento, que diz que o casamento não é mais para os nossos dias, né? E criou-se modalidades mil de formas de relação, e o que nós estamos vendo é uma sociedade destruída, famílias destruídas, porque deixaram de viver um projeto maravilhoso de Deus para viver qualquer outra coisa. Inclusive criaram até um termo chamado relacionamentos líquidos. Hoje os relacionamentos são líquidos. Né? O que seria um relacionamento líquido? Que escapa pelas mãos? Sei lá. Que depois, se você souber, você me fala. Hã? Vai pelo ralo da pia? Boa. Então, né, não, o casamento não é para os nossos dias. Mas as pessoas não se questionam algo que Deus fez, que é maravilhoso, que tem um propósito maravilhoso, e não questionam a si mesmas. A falência não está naquilo que Deus criou, a falência está no ser humano. Porque casamento é para quem quer ser uma só carne. Deixa, pois, o homem, seu pai, a sua mãe, una-se a sua mulher e sejam os dois uma só carne. É um projeto lindo de Deus. E eu digo, o casamento é sim para os nossos dias. É algo que Deus criou e nós podemos viver, nós podemos experimentar algo maravilhoso nessa área. Um outro tema que tem corrido aí é a questão do gênero, né? A ideologia do gênero. Tem uma frase de um autor que eu gosto muito, que chama Chesterton, que ele escreveu já há bastante tempo atrás o seguinte: vai chegar um tempo onde nós teremos que provar para a sociedade que a grama é verde. Ele escreveu isso há alguns anos, eu acho que ele estava se referindo a nós. Vai chegar o dia, eu digo, já chegou, onde nós temos que provar o óbvio. O óbvio não é mais óbvio. Eu digo, meu querido, essa ideologia de gênero, ela vem do mais fundo do inferno, para destruir o ser humano, destruir a sua identidade, destruir algo natural, algo que Deus fez. Essa demonização, né, do masculino, do feminino. Deus fez a masculinidade, Deus fez a feminilidade, Deus fez esses dois para serem um. Deus fez tudo perfeito. Mas o homem, nas suas filosofias, o mundo, com as suas ideias, está demonizando tudo, destruindo aquilo que Deus criou. Felicidade, né? O tema que o mundo fala, né? Vamos ser felizes. E eu olho para aqueles que chegaram aonde o mundo diz que a gente deve chegar, pessoas infelizes, muitos se matando,
Muitos se matando. Desde Hollywood, né? Quantos atores, até a música pop, os grandes ricos e milionários com a vida destruída, infelizes. Mas Deus tem um plano para isso. Abre lá em Mateus, no capítulo 5, você vai encontrar ali as bem-aventuranças, onde Jesus ele nos ensina quem são as pessoas felizes. Bem-aventurado aqueles, onde ele vai listando ali quem de fato é feliz. Liberdade, outro tema que o mundo fala muito. Prega uma liberdade que depois destrói, prega uma liberdade que depois mata, prega uma liberdade que depois escraviza o ser humano. Porque eles são liberdades onde nós temos que buscar coisas que estão fora de nós, fora da nossa essência, então nós ficamos escravos daquelas coisas. Quando Jesus disse que Ele é a nossa liberdade, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Prosperidade, né? Um mundo tão materialista, um mundo onde busca coisas, onde a nossa identidade está naquilo que nós temos, na roupa que nós usamos, no carro que nós temos, na grife e tantas coisas. E para o mundo, prosperidade, né? São coisas. Mas Jesus lá, capítulo 6 de Mateus, no Sermão da Montanha, ele fala a respeito da verdadeira prosperidade. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu estou citando alguns assuntos aqui para vocês entenderem. A ideia, eu não quero me aprofundar neles, eu não tenho tempo para isso, mas eu estou mostrando aqui coisas que nós vemos e que o mundo tem as suas bandeiras. E Deus dizendo para mim, para você, queridos, essas coisas não são para vocês, eu tenho algo muito melhor. Eu quero que vocês vivam uma vida agradável a Deus, diz o apóstolo Paulo. Eu quero que vocês experimentem o meu projeto original. Eu quero resgatar na vida de vocês a minha ideia. Eu quero que vocês vivam a plenitude da minha vida em todas as áreas das suas vidas. E vocês não vão encontrar isso no mundo. Vocês vão encontrar isso em mim. Quando eu começo a conhecer a vontade de Deus para cada uma dessas áreas e para tantas outras áreas, quando eu começo a entender o projeto de Deus para a minha vida, eu começo a alinhar o meu coração ao coração de Deus, eu passo a viver uma vida agradável a Ele, uma vida plena. Eu gostaria de encerrar esse nosso tempo aqui, fazendo aqui uma analogia. E a analogia é a seguinte: quem aqui já comeu um doce? Quem gosta de doce aí? Quem já comeu um doce inesquecível? Fala aí. Um doce que foi uma explosão de sabores, sabe? Quando você põe na boca e parece fogos de artifício. Não é? Que você fala, nossa, que delícia! Eu brinco com a Ive, né? Da cocada da Ive. Quando ela chega lá na minha casa, mas ela toca a campainha, ela traz um potinho. Eu já vejo que é a cocada. Já abro o olho e já faz a alegria dos vizinhos. Um doce que você pensa que um dia você experimentou esse doce. E você ficou com esse gosto na boca, e você gostou tanto desse doce, que você não queria mais nada na vida senão comer esse doce. De tão bom que era esse doce. E para uma obra de Deus, você conseguiu a receita desse doce. Pensa na alegria. É a coisa que você mais desejaria, não é? Se você um dia, alguém te dá um doce e você experimenta ele e você quer isso para o resto da tua vida, o que mais você pode desejar é a receita. E você consegue a receita. E aí você
começa então, né? Fala, nossa, eu correr para a cozinha, quero fazer esse doce, eu quero mergulhar nesse doce. Né? Eu quero passar a tarde comendo esse doce. Eu quero passar o resto dos meus dias me deliciando com esse doce. Então você começa a ler a receita e você começa a perceber que os ingredientes, eles não são qualquer ingredientes que vão nessa receita. São ingredientes sofisticados. Alguns que você nem conhece direito. Você vai ter que pesquisar para saber do que se trata. E outros ingredientes que são um pouco caros também. Né? E você também começa a perceber que, ao ler a receita, que o processo de fazer esse doce, ele é bastante trabalhoso. Não é de qualquer maneira. Os ingredientes, eles têm que ser todos preparados. Há uma sequência de como colocar esses ingredientes, de como você vai juntá-los, né? E você começa a ver que o processo também é complicado, é complexo, né? Então, sejam os ingredientes ou seja o processo, exige muita dedicação, exige tempo. E aí, você começa a pensar o seguinte: esses ingredientes, eles são um pouco difíceis de encontrar. Eu acho que eu vou substituir talvez uma coisa por outra. Alguns ingredientes são um pouco caros, eu vou ter que investir um pouco de dinheiro para poder adquirir. Então eu vou dar uma pesquisada aqui, vou dar uma googlada aqui, e eu vou ver o que é similar, o que dá para botar no lugar, talvez uma coisa mais baratinha, talvez uma coisa de segunda linha. E aí você começa, alguns ingredientes você tem, está disponível, mas outros você começa a dar um jeitinho, você começa a mudar a receita. E quando você chega no processo, você também vê que é um pouco demorado e você não tem tempo. O processo ele exige uma série de ferramentas que você não está afim de comprar, porque você não tem. O processo ele é demorado. Você tem que deixar as partes separadas, preparar para depois juntar. E aí você começa a falar, bom, acho que dá para dar mudar aqui um pouquinho o processo, acho que não vai fazer mal. E aí você começa a fazer do seu jeito. E aí o tempo vai passando, e a receita termina, e a hora que você vai experimentar, tá uma grande de uma porcaria. Por quê? Porque você resolveu fazer do seu próprio jeito. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Só há um jeito de você viver as coisas de Deus. E é do jeito de Deus. Não há outra maneira de você viver as coisas de Deus, senão do jeito dele. Porque ele é o Criador. Ele conhece a receita. E o nosso problema é que nós achamos que nós podemos dar os nossos jeitinhos, de que nós podemos mudar a receita. Nós temos aquele gosto na boca, nós temos aquele desejo pela eternidade, nós temos aquele anseio por Deus dentro de nós, mas nós queremos fazer do nosso jeito e no fim, o gosto que fica na nossa boca é um gosto amargo, porque nós não seguimos a receita do Criador. Por isso que João aqui,
ele fala, 1 João capítulo 5, versos de 3 a 5, não é o Evangelho, é 1 João, tá? 5, de 3 a 5, ele diz assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aqui João está dizendo que, queridos, não é difícil obedecer a receita. Mas para você fazer essa receita, precisa ter amor. Você precisa estar amando a Deus. Você precisa estar entendendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador, que as coisas têm que ser feitas do jeito dEle. Então, o que nós temos que fazer é conhecer a sua vontade, entender a sua vontade e obedecer os seus mandamentos, os seus decretos e cumprir à risca aquilo que Ele nos ensina, porque se nós assim fizermos, nós vamos experimentar as delícias do Criador. Mas não é do seu jeito, é do jeito dEle. Amém, queridos? A minha oração nessa noite é para que todos nós sejamos transformados por Ele. E que essa transformação comece com uma verdadeira metanoia, com um verdadeiro arrependimento, com verdadeira conversão, para que nossos corações se convertam a Ele. E assim a gente possa viver uma vida agradável a Deus. Eu creio que Deus tem o melhor para você. Quem crê nisso? Mas onde que tem que estar o peixe, Dani? Na água. Aonde tem que estar a sua vida? Em Deus. É lá que as coisas vão acontecer. Quanto mais você mergulhar profundo, quanto mais você estiver envolto nesse ambiente de Deus e deixar Ele conduzir a tua vida, e você ter um coração obediente, um coração inclinado a obedecer, disposição, fé, coragem, ousadia para não mudar a receita, custe o que custar. Você não vai trocar os ingredientes por outros de segunda linha. Você não vai querer encurtar os processos, você vai cumprir à risca. A obra que Deus começou na tua vida, Ele é fiel para terminar. Amém? E a minha oração é para que você experimente o melhor de Deus, porque Ele tem o melhor para você. Vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.